Nós passamos, então, para Silvio Santana, que é o diretor-presidente da Fundação Grupo Esquel Brasil e representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Gente, bom dia a todos e todas. Eu estou aqui falando em nome da CNBB. O texto que eu vou ler é um texto que foi revisado pela Secretaria-Geral da CNBB. Então, não é a minha opinião de um líder de uma organização, é a opinião da CNBB. E a CNBB, desde já, agradece o convite e a oportunidade de externar suas opiniões sobre o marco regulatório. E eu espero ter a condição e a capacidade de adequadamente expor essa posição da CNBB. E, junto com a CNBB, está também o coletivo interreligioso, que é composto por representantes das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, espíritas, barrais e vários outros grupos de denominações religiosas. Limitar aqui alguns aspectos que nós consideramos essenciais nessa questão legal, porque vários dos aspectos já foram tratados, nós também concordamos com várias abordagens que foram aqui apresentadas, principalmente pela doutora Vera, já que fazemos parte do mesmo comitê, do mesmo grupo dentro da plataforma. Quando a gente está pensando em relação entre governo, organizações da sociedade e governo, o que nós estamos pensando é sobre que tipo de país nós estamos querendo fazer. Acho que é um pouco o grande desafio desse trabalho que nós estamos fazendo. Né? É refletir sobre o futuro da sociedade brasileira, sobre que tipo de cidadania nós queremos e necessitamos, né? E que tipo de país estamos querendo construir. Eu acho que isso é essencial nessa discussão que a gente está tendo. Essa questão da contratualização é a ponta do iceberg desse assunto. Estamos acompanhando os diálogos e os debates, tanto do Poder Executivo quanto no Legislativo e até mesmo no Judiciário, e percebemos posições e encaminhamentos, muitas vezes contraditórios e, às vezes, até hostis às relações entre as organizações da sociedade civil e a relação com a questão da necessidade de fortalecimento da cidadania, das causas públicas e da democracia. Ou seja, tem um debate que, às vezes, está indo na contramão dessa necessidade de fortalecimento da democracia. Por exemplo, nos preocupa particularmente o tratamento de setores estatais para com as organizações religiosas, que atuam com eficiência e dedicação, às vezes há séculos, nas áreas de interesse público, principalmente assistência social, educação, saúde, combate à pobreza e defesa de direitos. Na Lei 13.019 existem estipulações, que não vou mencionar aqui, que, em termos práticos, impedem aqui as organizações religiosas de cooperar com o poder público no interesse público e ao serviço da população. Existem algumas determinações que praticamente eliminam essas possibilidades de colaboração. Agora, poucas pessoas sabem que existem no Brasil 83 mil, mais ou menos 83 mil organizações religiosas, né? E essas organizações religiosas atendem todas as demandas sociais, trabalham com todas as demandas sociais que a população brasileira apresenta, né? É uma pesquisa agora que a CNBB está fazendo, só sobre as organizações religiosas. Num ano, as organizações religiosas atendem 38 milhões de pessoas, com 138 mil atendimentos. 138 milhões de atendimentos, ou seja, a mesma pessoa é atendida várias vezes ao longo do ano. É um número, me parece, bastante significativo. De repente, por uma dificuldade prática da lei, nós vamos impedir esse tipo de cooperação. O IBOPE, por exemplo, em 2011, fez uma pesquisa e mostrava que existiam, somente de voluntários de organizações religiosas, 12 milhões de brasileiros, né? Fazendo ações sociais. Existiam também os voluntários que estão em organizações religiosas, que estão trabalhando com questões ligadas diretamente ao culto, digamos, a prática religiosa diretamente, né? Mas não, desses 12 milhões, 4 milhões estão em culto, 8 milhões estão em atividade de assistência social. Gente, esses 8 milhões representam mais ou menos como um contingente de 255 mil pessoas trabalhando a tempo integral. Se o governo fosse pagar isso, significava qualquer coisa, a preços do salário médio do governo, estaria pagando qualquer coisa como 10 bilhões por ano. No entanto, essa visão, às vezes estreita, da laicidade do Estado, que todo mundo está de acordo que é um elemento fundamental, um componente fundamental da democracia,
está se manifestando cada vez mais em ordenamentos e práticas, direto ou indiretamente, discriminatórias contra as organizações religiosas de todas as confissões e denominações. E, em alguns casos, chegam a proibir a participação dessas organizações no ciclo das políticas públicas, além de colocar exigências normativas que dificultam ou impedem essas organizações realizem seus objetivos e missões, mesmo sem estar em parceria financeira com os órgãos estatais. Isso definitivamente não é aceitável, inclusive por inconstitucionalidade. Sabemos que existem emendas que estão sendo apreciadas pelo deputado e pela comissão que esperamos vão corrigir esse desvio. Contamos que essas emendas que corrigem esses equívocos sejam recebidas pelo relator e pelo Congresso Nacional. A Lei 3019 é um avanço em muitos aspectos, mas também, como outras pessoas já colocaram, ela está sujeita a muita discussão, tem muitas questões. O número de emendas que foram oferecidas ao relator mostra isso, né? É ainda muito burocrática, todos já falaram sobre isso. E é importante lembrar que a lei foi preparada, foi concebida para fomentar as organizações da sociedade civil. Isso é um detalhezinho que, às vezes, parece que a gente está esquecendo. Ela não foi feita para resolver os problemas do Estado. Ela foi feita para fomentar as parcerias entre as organizações privadas sem fim lucrativo e as organizações governamentais, né? E quando a gente vê isso aqui, a gente vê que a lei, de certa maneira, é muito engessada, ou está engessando muitas organizações, e está quase que fundada numa ótica de presunção de culpabilidade. Ou seja, as organizações da sociedade civil estão culpadas, entende? E por isso precisa de muito controle, muita restrição, porque elas são culpadas de início. Então realmente não me parece bem o sentido de uma parceria. Isso nos traz novas preocupações. A lei tem que ser um instrumento de fomento e fortalecimento da cidadania e de suas organizações. E não é para fortalecer a organização, é fortalecer a cidadania. Isso está estipulado em várias seções da lei. No entanto, mesmo antes da entrada em vigor da lei, já se observa um debate sobre suas alterações, está focado para atender reivindicações de setores corporativos, profissionais, dirigidos, inclusive entidades dirigidas por autoridades públicas e por setores quase estatais ou paraestatais, ainda que organizados sob forma de entidade jurídica sem fim lucrativo, entidade de direito público. Isso me parece essencial. O foco não pode ser esse grupo. O foco tem que ser o fortalecimento da cidadania. Nós não podemos querer que essa lei resolva os problemas da humanidade. Não dá. Aqui é simplesmente uma lei para facilitar o fomento das relações entre a cidadania e suas organizações, que estão voltadas por questões de interesse público. Não são todas as organizações da sociedade civil, são aquelas voltadas para o interesse público. Isso é importante. No fundo, o foco do debate está se deslocando do campo do fortalecimento dessa cidadania ligada a causas públicas para atender outras questões, limitações, inclusive limitações da administração pública. Eu acho que a gente tem que considerar que existem essas limitações, mas eu acho que esse não é o escopo dessa lei. Então, nos preocupa muito digamos, esse viés que está tomando a discussão e a busca de solução que não está, nos parece, não está levando em conta a necessidade do fortalecimento da cidadania e da democracia. Eu acho assim que, independente do serviço que essas organizações que eu mencionei antigamente, me parece que elas deviam ser excluídas da lei, simplesmente excluídas da lei, que trabalhem com convênios. Cria-se um espaço para que essas organizações possam celebrar convênios. Organizações de prefeitos, organizações de secretários municipais, de autoridades públicas, que no texto da Lei 319 são proibidas, entidades dirigidas por autoridade pública são proibidas de celebrar convênio. Então, esse negócio eu acho que tem que pensar na hipótese que essas organizações, dada a característica de ser compostas por autoridades públicas, trabalhem com convênio, que é um instrumento mais próprio para trabalhar entre setores públicos. Bom, também a gente sabe que existem algumas propostas de exclusão de setores inteiros. Por exemplo, vamos excluir então as entidades de saúde, de assistência, de educação, etc. Nós achamos que não, que, como a Vera colocou, todas as entidades devem estar cobertas por esse documento, por essa ideia, porque essa ideia realmente é uma ideia
A ideia da lei é de realmente melhorar a relação entre todas as organizações. Não é porque uma já tem o sistema ligado ao SUS ou SUAS, etc., que elas têm que ser excluídas. Elas têm que ser incluídas, mas respeitadas, obviamente, as especificidades de cada uma das áreas setoriais. O último apelo que eu faria é que esse constante adiamento da entrada em vigor da lei é muito ruim. No limite, eu estou chegando a quase a conclusão seguinte: se for para continuar adiando, é melhor cancelar a lei. Porque isso só está gerando mais confusão e mais insegurança. As pessoas não conseguem saber o que vão fazer. E aí começa cada dia que aparece uma novidade de mais dificuldade. Ah, tem a lei tal, tem o decreto-lei do não sei o quê, e cada vez mais difícil pensar em parcerizar. Então, se é para continuar adiando, vamos ver o seguinte: cancela. E a gente vai para outra coisa. Continuamos com o convênio, que todos sabem que não serve, que não é um instrumento adequado, mas eu acho que não dá para ficar adiando infinitamente a entrada em vigor sob qualquer pretexto. Não tem nenhuma razão objetiva. A Lei 8666, que foi extremamente mais complicada do que isso, entrou em vigor no dia da publicação. E durante 2 anos, ou 3 anos, os órgãos de controle tiveram que lidar com as dificuldades de implementação da lei. Criaram soluções de, ressalvas, apoio para as pessoas melhorarem a compreensão e saber atuar. Essa lei é muito mais simples do que, inclusive, a legislação de convênio, e todo mundo acha que ela é impossível, precisa de 2 anos, 3 anos para entrar em vigor. Por quê? Não existe razão objetiva para isso. Senhor presidente, senhor relator, nós estamos cientes que vocês estão comprometidos com a boa solução desses problemas. Esperamos que o esforço dessa comissão e atender a todas as boas demandas que estão sendo apresentadas melhorem o texto da lei, que precisa ser melhorado. Eu acho que todo mundo está de acordo com isso. E, ao melhorar o texto da lei, ele fortaleça a sociedade civil, fortaleça as parcerias entre a sociedade civil e o governo, mas nessa dimensão, nessa direção, ou seja, vamos construir um Brasil mais justo, mais solidário e mais sustentável. Essa é um pouco a ideia que deve presidir, eu acho que vai presidir, a atuação do Congresso Nacional em relação a essa lei. Muito obrigado, gente.